uma semana após a desmobilização do principal ponto de concentração da Cracolândia, no centro de São Paulo, usuários continuam se reunindo em outras ruas ali da região, especialmente na Avenida São João, ao anoitecer. Para a gente saber qual a situação hoje, vamos à região, conversamos com a repórter Gerrana Rodrigues. Bom dia, Gerrana. Bom dia, Thalita. Bom dia a quem acompanha o TVT News primeira edição. Bom, a gente chegou aqui mais ou menos 10h30 da manhã, agora já são meio-dia. E por enquanto, Thalita, pelo menos de manhã, a gente passou aqui em frente ao Parque da Luz, em frente à Pinacoteca, passamos também na Rua Helvétia, na Rua Mauá, na General Osório, na Tiradentes, ruas conhecidas pela grande movimentação de usuários, né, na chamada Cracolândia. E não tinha ninguém, realmente não tinha nenhuma movimentação. A única movimentação que a gente viu foi de moradores em situação de rua ali no Bom Prato. A situação causa um certo estranhamento e o questionamento de onde estão essas pessoas. Por causa dessa pergunta, nesta semana, o Conselho Nacional de Direitos Humanos fez uma visita aqui à região, ouviu usuários, ouviu trabalhadores, porque existem também relatos, inclusive alguns que já saíram na imprensa, de que vem acontecendo repressão por parte das guardas municipais, por parte da polícia, e que por isso as pessoas não estariam concentradas em um foco. O que os movimentos afirmam, e é muito interessante, é que toda essa região que eu citei, essas ruas que eu citei, neste momento, aliás, eu estou também em frente à Sala São Paulo, uma região em que havia muita concentração de usuários e que a gente, pelo menos agora, durante a manhã, não vê. Toda essa região funciona com a Smart Sampa, que é uma rede de câmeras de inteligência. Então, o que que pode ter acontecido com esses usuários está registrado. A prefeitura tem acesso a essas câmeras. O prefeito Ricardo Nunes afirmou que as pessoas teriam se deslocado porque teriam voltado por seus estados de origem ou até ido para internações. E que os movimentos falam é que se de fato as internações aconteceram, eles também precisam apresentar, a prefeitura precisa apresentar um registro dessas internações, dessas abordagens, dessas casas de acolhimento, onde essas pessoas estão. Sobre isso, eu conversei com o Léo Pinho, ele que é vice-presidente da Abrasme, a Associação Brasileira de Saúde Mental, e também acompanhou essa visita do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que gerou aí um relatório. Vamos acompanhar agora o que o Léo disse. O Conselho Nacional de Direitos Humanos, a gente ficou sabendo, inclusive, que já teve ação de vereadores, de deputados estaduais pedindo acesso a essas câmeras nesse tempo, para ver se houve violência policial, porque também já tem diversos vídeos, não é só um, já existem diversos vídeos mostrando um papel de repressão e deslocamento forçado pela Guarda Civil Metropolitana, principalmente. Então, a gente queria ter acesso. Até agora, a prefeitura não deu acesso. Agora, a própria prefeitura tem acesso. E a própria prefeitura, se houve esses encaminhamentos para o serviço de saúde naquele período, porque o importante não é pegar dados de meses anteriores, é naquele período onde houve o sumiço, onde a prefeitura e o governo do estado disse que acabou a Cracolândia, que as ruas estão vazias. Era só levar a público as informações desses encaminhamentos. Então não faz sentido a narrativa do poder público. Por quê? Se houve dispersão, onde essas pessoas estão? A prefeitura tem como apontar os pontos e dizer quais usuários, porque tem tido abordagens de forma sistemática, visando, inclusive, o espalhamento. E se houve encaminhamentos para equipamentos de saúde, de assistência social, quem faz esses encaminhamentos é o poder público. Então, em tese, se a narrativa faz sentido do poder público, era apenas eles virem a público que essa é a preocupação da missão que o Conselho Nacional de Direitos Humanos fez, de diversas entidades, de parlamentares que estão perguntando onde estão os usuários e as usuárias. A pergunta central é essa.
É interessante, Gerana, isso que o Léo Pinho coloca em relação ao pedido feito para as imagens. Eu queria saber se você tem informação sobre a atividade de parlamentares nesse sentido, de buscar respostas, de atuar na proteção dessas pessoas. Perfeito, Thalita. A deputada Ediane Maria, do PSOL, ela pediu a abertura de uma CPI, uma comissão de inquérito parlamentar na Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para apurar o que aconteceu com essas pessoas. Já o deputado Eduardo Suplicy e também a vereadora Luna Zaratini, ambos do Partido dos Trabalhadores, acionaram o Ministério Público para apurar aí o paradeiro dos usuários que ficavam aqui na região. E por aqui a gente vai seguir acompanhando esses fatos para entender o que aconteceu com essas pessoas. Só relembrando, Thalita, que essas imagens de que a Cracolândia acabou, a Cracolândia está vazia, elas começaram a circular na internet no dia 13 de maio. E hoje é dia 23, então já faz 10 dias que estamos sem respostas. Gerana, muito obrigada pelas informações. Bom dia para você. Eu vi alguns vídeos circulando do Nabil Bonduque, inclusive vereador, e que mostra aí um fluxo grande de pessoas embaixo do Minhocão, por exemplo. Então é isso, essas pessoas elas estão circulando, mas a gente não sabe o que acontece durante as madrugadas quando elas desaparecem desses locais onde costumavam estar ocupando. Estamos sem resposta. Não, nós estamos absolutamente sem resposta e a inação do Ministério Público é um susto. Ele tem que ser convocado pela Luna Zaratini e pelo Suplicy. Ele não está vendo o que está acontecendo. Como é que desaparece? Eram por baixo, andando por ali, assim, ao vivo, 4.000 pessoas. Quer dizer, tá bom, tem uma aglomeração ali no baixo do Minhocão, algumas outras. Sim. Mas essas pessoas não podem ter desaparecido, não existe evaporação de ser humano. Então, isso aí que o Léo Pinho falou é o básico. Sim. Quer dizer, cadê as câmeras? Ué, nós não exigimos câmeras, policiais com câmeras? Bom, nós queremos ver as câmeras do Smart Sampa, aquilo lá está tudo vigiado. Por que o Ministério Público não pediu as câmeras ainda? Porque, aliás, pode ter sido, e o que eu suspeito, é que tudo isso tenha sido fruto, essa limpeza, vocês viram que não tem um papel na rua, seja efeito de um grande acordo, entendeu? Entre o tráfico e, e os poderes constituídos. Então eu quero ver, eu acho que a população tem o dever de exigir onde é que estão essas pessoas. E se elas foram levadas para clínicas psiquiátricas e tal, internadas involuntariamente, isso é crime no Brasil. Internação involuntária é crime. Então, onde é que foram levadas essas pessoas? Para quais clínicas? A gente sabe que muitas dessas clínicas, aliás, a maior parte dessas clínicas, são mantidas por entidades religiosas. E muitas delas por entidades que usam o trabalho desses internos como trabalho escravo. Isso quando os caras não são mantidos, dopados o tempo inteiro, quando são espancados. Gente, toda hora tem uma denúncia. Olha, estouraram a clínica tal, onde os caras estavam sendo espancados, onde os caras estavam sendo mantidos dopados. Para quais clínicas esses caras foram enviados? Nós precisamos... Isso sério, eu acho que uma sociedade que aceita o desaparecimento puro e simples, a evaporação de 4.000 pessoas, está muito doente, entendeu? Ah, não, mas está limpa a Cracolândia hoje em dia, está limpa, mas... Cara, 4.000 pessoas podem estar hoje sofrendo nas condições mais abjetas possíveis. E nós não sabemos, porque o Ministério Público, que era o grande órgão responsável por investigar esse tipo de coisa, não achou que era ainda um problema dele. Então, é sério, Procuradoria de Direitos Humanos. Procuradoria, enfim, é muito preocupante esse negócio. E ninguém aqui está defendendo bandido, não. Nós estamos pegando e falando o seguinte, que nós queremos que essas pessoas recebam um tratamento humano, um tratamento digno. Se elas estiverem recebendo esse tratamento humano e digno, estamos de acordo. Agora, o fato dessas imagens não terem sido disponibilizadas, a meu ver,
sinaliza que um crime foi cometido. É só por isso que se esconde essas imagens. Ou talvez elas não existam, né? Também essa é uma possibilidade de, deliberadamente, né? Vai lá e aperta um botão. Sim. Apagar tudo. Ou apaga, não produz arquivo, a imagem, com certeza. ou não guarda. Isso é uma vez que elas... que venham a público para tirar essa... É uma dúvida que eu tenho. Ressaltando o que você falou, ninguém é contra que uma área da cidade, uma área antiga, Parque da Luz, Júlio Prestes, a própria Estação da Luz, ali Bom Retiro, né? Seja uma região habitável, seja uma região de tranquilidade para os moradores, seja uma região de comércio vasto e seja uma região segura para quem quiser passear. Ninguém é contra isso. Também ninguém é a favor de tratar traficante, só traficante tratar como doente. Assim, não, doente é o usuário. A gente só não quer, como a Laura falou, que a limpeza inclua na recolha do lixo 4.000 seres humanos. É só isso. Vocês dos direitos humanos defendem... Não. A gente só defende que, na hora de passar o caminhão limpando, não haja seres humanos junto com o lixo. É só isso. Porque, como disse a Laura, ninguém evapora. Não há como evaporar. E outra coisa, no mundo de hoje em dia, não só pelo Smart Sampa, mas ninguém passa por uma região pública como essa sem que seja notado. Consequentemente, quando é tirado de lá, também tem registro. Para além de se entrou em clínica, tem registro, se comprou passagem, tem registro. É só fazer um troço que a polícia, infelizmente, Polícia e Ministério Público tem muita dificuldade em fazer. Chama investigação. Porque quando faz, chega pelo menos a algum resultado. Salvo circunstâncias muito especiais ou tratadas de forma muito especial. E olha, uma coisa que também precisa ser notada, ali, essa é uma região que outro dia mesmo opera uma milícia fortíssima, mantida pelo comércio dessa região, mantida pelo comércio da Santa Ifigênia, mantido ali na região do Brás, um pouquinho mais mas operam milícias mesmo, garantidoras Quem sabe se foi a milícia que expulsou? De repente, e a gente sabe que a milícia são policiais militares, policiais GCMs e tal, não sei o quê. Mas pode não ter sido a estrutura, pode ter sido milicianos. Então, eu acho que isso é muito importante, é uma resposta que a sociedade brasileira tem que exigir, se é que nós vivemos num regime que respeita os direitos humanos. Porque... Ô, Carla Zambelli! Aproveita que ainda você está fora da cadeia. Aproveita que você está fora da cadeia. Tem mandato. Cara, você não é uma defensora dos direitos humanos? Cadê essa gente aí? E de São Paulo, deputada de São Paulo. É isso, pessoal. Seguinte, Laura, Edu, muito obrigada pela participação de vocês. Hoje, a semana toda, sextou para vocês. É isso aí. Bom final de semana, galera. Então, gente, beijo.